Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluias! Esses anjos serão liberados aqui no período da grande tribulação, tá? Satanás foi lançado na terra caótica, depois a terra foi restaurada, passou para o estado original, e então Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem, como nós já sabemos, o homem foi tentado, a Eva, o Adão, comeram da fruta proibida, da árvore que estava plantada no meio do jardim, e evidentemente o homem perdeu o seu estado original, quebrou a aliança, quebrou o pacto, perdeu a comunhão com Deus e ficou condenado também por causa do pecado, da desobediência. Era necessário que Deus providenciasse um lugar para mandar o homem rebelado, uma vez que Deus havia providenciado um lugar para mandar futuramente Lúcifer e os seus demônios, que foram rebelados também. E Deus achou por bem de mandar o homem rebelado para o inferno. É duro dizer isso, viu, irmão? Tem gente que fica bravo, revoltado, mas foi uma determinação de Deus de mandar o homem para esse lugar também, para prender o homem nesse lugar, o homem que por sua vez havia se rebelado, tanto quanto Satanás e seus anjos. Tanto quanto Satanás e seus anjos, também iria para esse lugar de prisão eterna. Agora, todos foram contaminados pelo pecado original, pelo pecado de Adão. Bem, se todos foram contaminados, e as pessoas que possivelmente, claro, eu estou dizendo possivelmente em uma visão humana, mas que na presciência de Deus, ele já sabia que haveria as pessoas fiéis, obedientes a Deus, que abraçaria o plano da salvação pré-estabelecido no Antigo Testamento. Para onde iriam essas pessoas tementes a Deus, uma vez que a morte havia reinado sobre todos os homens, uma vez que o diabo, ele tinha a chave da morte e do inferno, ele tinha propriedade, ele tinha domínio sobre a vida dos seres humanos pecadores, rebelde tanto quanto ele. É duro essas coisas, você imaginar que a rebelião, que a rebeldia, que se levantar contra Deus, que pecar contra Deus, é cometer o mesmo ato que Satanás cometeu no princípio, é agir como um diabo. É tanto que quando Jesus se referiu a Judas Iscariote, ele disse: um de vós é um diabo. Ele se referiu a Judas como um diabo, quer dizer, as mesmas obras, as mesmas atitudes, as mesmas qualidades, a mesma ação. Então por que não a mesma prisão, a mesma condenação? E aquele que mesmo vivendo no mundo pecaminoso, sob o domínio do pecado, fosse fiel e obedecesse a Deus ainda no Antigo Testamento, para onde iria? Deus então criou um lugar que nós chamamos de seio de Abraão, lá mesmo no inferno, não foi em outro canto não, lá no inferno. Olha, lugar de tormento aqui, Sheol, Hades, inferno, tudo inferno, mas aqui lugar de tormento, no meio o poço do abismo, que é o mais profundo do inferno, para onde irá Satanás, tá? O grande dragão, o anticristo, tá? E o falso profeta no futuro, o poço do abismo mais profundo do inferno. Então para cá sofrimento, poço do abismo, e aqui um lugar de tranquilidade, que nós chamamos seio de Abraão, conforme está escrito no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, na parábola do rico e o Lázaro. Nesse texto a Bíblia diz que havia um homem rico e havia um mendigo. Esse mendigo vivia comendo à porta do rico, e o rico vivia regaladamente. De repente a Bíblia diz que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E depois morreu o rico também. E o rico foi levado para o inferno, para o Hades, para o Sheol. E a Bíblia diz que o rico, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe o Lázaro no seio de Abraão. Olha, então
observa que os dois lugares não ficavam distantes, eram próximos, era toda ali na mesma região, tá? É tanto que o rico olhou e viu ao longe Lázaro no seio de Abraão. E o rico então olha, e isso não é uma parábola não, viu, irmão? Tem muitas bíblias que diz parábola do rico e Lázaro. Não é a Bíblia que diz, é o escritor que botou no contexto parábola, mas os escritores que assim fizeram erraram, tá? Porque esse contexto, como por exemplo, exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Isso não é Bíblia não, isso é opinião do autor desta Bíblia, ele que escreveu, isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a partir do versículo que diz, somente deveis, aí é a palavra de Deus. Aquele título que você vê lá, parábola do rico e Lázaro, está errado, tá? Está errado porque isso não é uma parábola. Se você analisar, Jesus estava contando uma história real que aconteceu, não uma parábola. A parábola do semeador, aí tudo bem, uma parábola. É tanto que a parábola acompanha o raciocínio. A Bíblia é clara. E o rico levantou os olhos no ar e viu ao longe Abraão e disse, pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na água e me refrescar a língua, porque estou atormentado. E o Abraão disse, é impossível, tem um abismo, olha, lembra que eu falei o poço do abismo? Há um abismo entre nós e vós, de sorte que os que estão lá não podem vir para cá, e os que aqui estão não podem passar para lá. E então o rico olhou para o Abraão e disse, pai Abraão, peça para Lázaro avisar os meus irmãos, ou alguém ressuscitar, ir lá e avisar. Olha que não é parábola, ele dá nome inteiro, número inteiro, entendeu? Em parábola normalmente não se tem isso. Eu tenho 5 irmãos lá na terra, peça para Lázaro que vá lá dizer para eles não vir para cá, para esse lugar de tormento, porque realmente aqui é ruim, eu estou em grande sofrimento, estou atormentado. E Abraão disse, lá na terra tem profeta, tem Moisés, tem a lei, que ouçam-os, que creiam neles. Porque se eles não creem nos profetas, não creem na lei, jamais acreditarão que os mortos hão de ressuscitar ou que ressuscitarão. Então não tem jeito, não, quem está lá não vem para cá, e quem está aqui não vai para lá. Baseado nesse texto, nós acreditamos na existência de um lugar criado por Deus, preparado por Deus para o estado de bem-aventurança dos santos do Antigo Testamento, para que esses não fossem para o tormento. Por quê? Porque para o céu Deus não podia levá-los. Por que Deus não podia levá-los? Porque ninguém subiu ao céu senão o que desceu, Jesus Cristo. Ele é o caminho. Se alguém fosse para o céu antes de Jesus, ele não poderia ser o caminho, porque alguém já teria ido antes dele. E a Bíblia diz que Deus quis colocar toda a primazia, toda a preeminência, tudo em Jesus Cristo, para que ele pudesse salvar a todos e abençoar a todos. Aleluia! Então ele não podia levar ninguém, porque senão Jesus não seria o caminho, o único e suficiente Salvador. Não, ele disse, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Deus prepara um lugar lá no inferno, lá no Sheol, lá no Hades, chamado seio de Abraão, um lugar tranquilo, que é para que os santos do Antigo Testamento possam aguardar a vinda de Jesus Cristo, quando tudo seria pleno e completo, conforme o plano de Deus. Estabelecido esse lugar de tranquilidade, o Senhor aparece no jardim do Éden e faz uma promessa para Adão e Eva, que da semente de Eva, da mulher, haveria de nascer um homem que lutaria contra a semente da serpente, ou seja, os filhos do diabo. E essa semente da serpente tentaria lhe ferir o calcanhar, mas ele por sua vez lhe esmagaria a cabeça, ou seja, destruiria o cérebro do diabo, porque na cabeça está o cérebro, a torre de controle do corpo. Uma vez Jesus esmagando a cabeça do diabo, significa desmanchar, diluir, destruir o cérebro do diabo, de onde saem as imaginações, os conselhos diabólicos, as orientações malignas. Jesus atingiria esse centro de controle infernal, para que a sua igreja pudesse vencer
vencer o inferno e ser vitoriosa.